Oi galerinha, no vídeo de hoje eu vou falar sobre células. Todo mundo aí já sabe o que são células? Bom, para quem não sabe, as células são estruturas bem pequenininhas que formam o corpo de todos os seres vivos. Quase todos. Na verdade, os vírus... Eles não são formados por células, mas até pouco tempo atrás, os vírus não eram considerados seres vivos. Até por causa disso. Com exceção dos vírus, todos os outros seres vivos são formados por células, até as bactérias. A bactéria, ela é uma célulazinha sozinha. E tem seres vivos que são formados por várias células, por exemplo, os animais, as plantas, nós. E elas são tão pequenininhas que não dá pra ver. Será que dá pra ver uma célula? Sim, mas nós vamos precisar de lentes de aumento. A lupa é uma lente que ela tem um gordinho para os dois lados de fora. Quando a lente tem esse gordinho para os dois lados, a gente chama ela de biconvexa. Ela tem a capacidade de mudar a direção da luz que está incidindo sobre ela em direção ao centro, ou seja, de convergir a luz. Se a luz que sai de um objeto, por exemplo, essa florzinha, for redirecionada nessa direção para o meu olho, a imagem que o meu cérebro forma é de um objeto que teria que estar nessa posição, um objeto bem maior. E por isso que eu consigo ver a florzinha maior através da lupa. Quanto mais gordinho for para os dois lados essa lente, mais ela vai ter a capacidade de convergir a luz e de aumentar a imagem. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem um microscópio caseiro com materiais que todo mundo tem em casa. Vocês vão precisar de um celular ou dois para o microscópio ficar melhor ainda. Uma base transparente, que pode ser a tampa de um Tupperware assim, de plástico, ou um vidro que você pode desmontar um porta-retrato e pegar o vidro. E uma gota de água, só isso. Nós vamos transformar uma gota de água em uma lente. Como que vai ser nosso microscópio? Nós vamos precisar de um celular e aqui em cima da câmera dele a gente tem que colocar uma gotinha de água. Bem em cima, uma gotinha. Essa gotinha tem que continuar na mesma posição quando eu virar o celular para baixo com cuidado. Ó, tá vendo que ela escorreu? Então eu não posso pôr uma gotinha muito grande, tem que ser uma gotinha meio pequena e eu tenho que manter ela exatamente no mesmo lugar quando eu virar o celular para baixo. Se ela sair da posição, eu tenho que continuar fazendo isso até eu conseguir a gotinha exatamente na posição que eu quero. Aí eu tenho que montar, escolher alguma coisa de base. Eu coloquei 4 copos e a minha base transparente em cima. Por quê? É legal eu ter aqui embaixo uma fonte de luz apontando para cima. E aqui em cima da base transparente eu vou colocar o que eu quero enxergar. Eu vou escolher uma pelinha de cebola, porque a cebola, quando a gente puxa com a faca, ela solta umas pelinhas, tá vendo? Bem fininhas mesmo. Essas pelinhas bem fininhas são muito melhor pra gente visualizar as células, porque as células são tão pequenas que se eu tiver uma camada muito grossa de células, elas ficam umas sobre as outras e eu não consigo enxergar o formato de uma individualmente. Para conseguir ver melhor essas células, eu fiz um suquinho em pó, desses super saudáveis, né? Só que não, porque eles são cheios de corante. Eu vou colocar um pouquinho aqui a minha pelinha de cebola, porque aí as células vão pegar um pouco desse corante e vai ficar melhor de ver, porque elas são muito transparentes. Quase encostado, tá? No que vocês quiserem ver, para aparecer os detalhes. Aqui tá a casquinha de cebola, tá vendo? Aqui é vidro, aqui é a casquinha de cebola. Vocês estão vendo como ela é formada? Parece quase uns tijolinhos, ó, uns retângulos. Para minha mão não tremer, eu tô apoiando a mão no vidro e quase encostando o celular na casquinha de cebola. Difícil, mas possível. Para quem tiver muita vontade de fazer essa experiência, dá para fazer. Para ter uma imagem bem boa, você tem que ter a gotinha perfeita. Porque a gotinha tem que ficar bem redondinha, tem que ter o tamanho certo, não pode ser uma gotinha de água grande demais. A imagem é nítida no meio e toda distorcida em volta. Essa é a parte mais grossa da casquinha que eu arranquei, tá vendo como fica difícil de ver as células na parte mais grossa? Então, ó, aqui eu tava mostrando a parte mais grossa da casquinha de cebola aqui. E aqui a parte mais fina. A lente redondinha, ela, apesar de aumentar muito, ela causa esse efeito. Em volta fica todo distorcido e no meio
dá para ver bem grandão. Para diminuir esse efeito, 2 fabricantes de óculos, o Hans Jensen e o filho dele, Zacharias Jensen, inventaram um microscópio que era formado por 2 lentes de aumento, uma depois da outra. Assim eles conseguiam um aumento bem grandão, mas sem tanta distorção. E esse aparelho é o microscópio composto. A luneta também é formada por 2 lentes de aumento, mas a distância dessas lentes, a posição e o formato fazem ela focalizar objetos que estão muito longe, como os astros, né, os planetas e as estrelas. Agora eu vou deixar vocês com uma imagem das células de cebola que a gente viu, só que feitas por um microscópio composto profissional. Um beijo e até a próxima!